dividiu opiniões e, mais do que isso, gerou atitudes diferentes em relação a ele. E é impossível alguém ficar indiferente em relação a Jesus. Tanto que a nossa contagem de tempo foi dividida em antes e depois dele. Impossível alguém ficar indiferente a Jesus. E todos precisam tomar uma atitude, todos precisam se posicionar em relação a Jesus. Hoje nós estamos cumprindo uma ordem de Jesus, celebração da ceia do Senhor. Jesus Cristo, antes de ser preso e crucificado, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos e logo em seguida ele estabeleceu uma outra comemoração em lugar da Páscoa, porque ele, Jesus, era o cumprimento da Páscoa, o Cordeiro de Deus que veio para morrer na cruz, sofrer o castigo pelos nossos pecados. Logo em seguida ele instituiu a ceia do Senhor e disse: fazei isto todas as vezes em memória de mim. Estamos obedecendo a ordem de Jesus. Estamos relembrando, não repetindo, é impossível e desnecessário, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Estamos relembrando o sacrifício de Cristo na cruz através desse simbolismo que ele mesmo instituiu. O pão representa, relembra o corpo dele que sofreu na cruz. O vinho novo, suco de uva, representa, relembra o sangue que ele derramou na cruz para nos lavar de nossos pecados, para nos trazer perdão dos pecados, salvação. E, através desse simbolismo, nós estamos relembrando a sua morte na cruz. É como um recurso, vamos dizer assim, didático, que o Senhor Jesus lançou mão e instituiu a celebração da ceia do Senhor, para nós sempre lembrarmos e sempre anunciarmos o que ele fez por nós na cruz. E quando ele, nessa ocasião de que ele foi preso, injustamente condenado, depois morto na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o céu, mas nessa ocasião as pessoas já estavam se posicionando diante dele, já estavam fazendo suas decisões a respeito do Senhor Jesus. E nós vamos ver isso hoje na palavra de Deus. O que as pessoas, já quando ele foi preso e sendo julgado por Pilatos, depois crucificado, quais os posicionamentos, quais as decisões que as pessoas estavam fazendo e que até hoje fazem em relação a Jesus. Abra sua Bíblia no primeiro texto da palavra de Deus, que nós vamos ler. Abra aí, por favor. Mateus, capítulo 27, versículos 22 a 26. Diz assim a palavra de Deus: disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso.
E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aqui nós vemos a primeira atitude em relação a Jesus, que é da rejeição deliberada. Pilatos tinha a incumbência de dar o veredito final a respeito de Jesus. O tribunal dos judeus, o Sinédrio, se reuniu de maneira irregular, quebrando as normas, as leis estabelecidas pelos próprios judeus. Uma das normas estabelecidas é que se reuniram para julgar Jesus de noite. Isso não podia, tinha que ser sempre de dia. E várias normas foram quebradas ali, fizeram um arremedo de julgamento, condenaram a Jesus à morte. Mas como estavam sob o domínio romano, não poderiam fazer a execução sem a palavra final do governador romano, Pilatos. Então, levaram Jesus para Pilatos. Jesus foi interrogado por Pilatos, e Pilatos ficou impressionado com Jesus. Ele fala aqui à multidão, interroga a multidão, que mal ele fez. Pilatos, depois de interrogar Jesus, não encontrou mal algum nele, não viu nenhuma culpa, não viu nada para condenar Jesus à morte. Mas mesmo assim aquela multidão insistiu. Pilatos perguntou: o que eu vou fazer dele? Não vejo mal algum. E a multidão dizendo: crucifica-o. E chegaram a tal ponto de dizer: nós assumimos a culpa, nós assumimos a responsabilidade, né? Que o seu sangue caia sobre nós, nossos filhos. Uma rejeição total a Jesus, deliberada a Jesus. E uma coisa que me impressiona é que essa multidão, poucos dias antes, aclamou Jesus, né? Quando Jesus entrou pela cidade, entrou pelos portões de Jerusalém, chegou, ele foi recebido em triunfo, como Messias, foi aclamado como rei dos judeus. E essa mesma multidão, poucos dias depois, dizendo, diante de Pilatos, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Quem sabe ali no meio daquele povo estivesse alguns daqueles que poucos dias antes haviam aclamado Jesus na sua entrada. Quem sabe no meio daqueles homens estavam homens que haviam presenciado os milagres de Jesus. Quem sabe no meio daqueles homens estavam pessoas que haviam ouvido os ensinamentos de Jesus, mas naquele momento estavam rejeitando Jesus deliberadamente. Essa é uma escolha que as pessoas podem fazer a respeito de Jesus, rejeitá-lo deliberadamente. Há pessoas que rejeitam, há pessoas que dizem: Jesus não, Jesus foi outro homem, como outro qualquer. Jesus foi mais um profeta, Jesus foi mais um dos revolucionários que queriam sacudir o jugo romano e não conseguiram. Há pessoas que rejeitam a Jesus, há pessoas até que acreditam, mas rejeitam. Eu conheci uma pessoa que disse: olha, vocês estão certos, a Bíblia está certa, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o único Salvador, mas eu não quero Jesus. Uma rejeição clara e deliberada. Mas há outras pessoas que também rejeitam Jesus, não tão claramente.
Há pessoas que rejeitam Jesus, mas sem assumir essa posição de rejeição, como Pilatos. Pessoas que querem ficar em cima do muro. Não, eu gosto muito de ler a Bíblia, e muitas vezes até está lendo a Bíblia, né? Não, eu gosto muito do Evangelho. Olha, eu vejo tudo de bom no Evangelho, né? Na palavra de Deus. O quê? Está precisando de uma força lá na igreja? Eu dou uma força lá. Está precisando do quê? Que carregue um piano nas costas? Eu carrego. Mas que não quer assumir um compromisso com Jesus. Não quer assumir as implicações de um compromisso com Jesus. Pilatos quis ficar em cima do muro. Pilatos ficou com medo das implicações. Ele viu lá o povo gritando, crucifica-o, crucifica-o. Ele era o governador romano, e ele ficou com medo, dizendo, não vou crucificá-lo. E o povo ficar descontente, de repente até estourar uma revolta. E aí o imperador romano ia chamá-lo de volta e rebaixá-lo a alguma função menor. Ele temeu pela sua carreira diante das implicações, diante das repercussões que aconteceriam, se ele fizesse o que era certo, se ele assumisse a sua posição diante de Cristo. Ele não quis assumir nada, ele não quis assumir posição nenhuma com Cristo, ele tentou ficar em cima do muro. Pediu água e lavou as mãos, mas na realidade era impossível ele ficar inocente daquele ato, porque a responsabilidade de decidir não era da multidão. A responsabilidade de decidir era dele, Pilatos. E mesmo ele, com aquele ato, querendo dizer que estava jogando a responsabilidade para o povo, dizendo que ele era inocente, né? Tentando tirar o corpo fora, ele era totalmente responsável. E hoje em dia também tem muita gente que tenta tirar o corpo fora em relação a Jesus, que tenta ficar em cima do muro em relação a Jesus. Não quer rejeitar Jesus, mas também não quer se comprometer com Jesus. O Senhor Jesus declarou que quem não é com Ele é contra Ele. O Senhor Jesus declarou que quem com Ele não ajunta, espalha. Então, na realidade, Pilatos estava rejeitando Jesus. E as pessoas também que tentam ficar em cima do muro em relação a Jesus, também, na realidade, estão rejeitando a Jesus. Você tem que tomar uma decisão. Impossível ficar em cima do muro, não dá. Ou você se compromete com Jesus, ou não. Ou você aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida, ou não. Mas uma decisão precisa tomar. Agora, nós vemos o outro posicionamento em relação a Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos 39 a 43. Agora o Senhor Jesus Cristo já foi levado à cruz, já está lá pregado, sendo justificado entre dois malfeitores. E na cruz, que era o lugar de um terceiro malfeitor, Barrabás, que foi solto, né? Muito significativo, Jesus morrendo no lugar mesmo de pecadores. E ele estava lá entre dois malfeitores quando isso aqui aconteceu.
Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa, né? Um daqueles malfeitores lá na cruz também, aquele sofrimento terrível para morrer, nem assim caiu em si. Continuava rejeitando a Jesus e ainda participando do que a multidão que estava ali ao pé da cruz fazia, né? Ele também blasfemando de Jesus. Abrindo uma digressão aqui, é incrível que tem pessoas que mesmo na pior situação, pessoas que na pior situação da vida não se voltam para Jesus, não se quebrantam, não se humilham diante de Jesus, como aquele ladrão lá na cruz, blasfemando de Jesus naquela situação, ia morrer ali, sofrendo a beça, ia morrer ali, e parece que não... A gente fica pensando, será que ele era ruim da cabeça? Loucura, né? Mas o pecado deixa a pessoa sem bom senso, muitas vezes, né? A pessoa vai se afundando no pecado, e estava lá blasfemando de Jesus. O que aconteceu? O outro malfeitor do outro lado, olha, reconheceu o pecado dele. Ao repreender o outro, ele mostrou que ele reconhecia o pecado dele. Falou: olha, nem assim você cai em si, estando na mesma condenação. Nós estamos aqui porque merecemos. Ele reconheceu o pecado dele, reconhecia tudo de ruim que ele havia feito. É interessante que, às vezes, você visita uma cadeia e só tem gente inocente lá, né? Às vezes você visita uma cadeia: o que você fez para estar aqui? Eu fui injustamente condenado. A gente ouve muito isso, quem já visitou preso para evangelizar e tal, de vez em quando está ouvindo esse tipo: eu fui injustamente condenado e tal. Difícil você ouvir algum preso dizer assim: não, eu estou aqui pagando pelo que eu devo à sociedade, eu estou aqui preso porque eu cometi crimes, eu estou aqui preso porque eu mereço. Dificilmente você ouve isso, né? Mas aquele malfeitor lá na cruz, ele reconheceu o seu pecado. Nós estamos aqui, cai na real, rapaz. Cai na real, nós estamos aqui recebendo o que merecemos. Nós fizemos por onde? Eu sou um pecador. E aquele homem lembrou que havia condenação ainda pior. Condenação diante da justiça de Deus. Ele se arrependeu dos seus pecados e ele virou para Jesus. Ele demonstrou toda a sua fé em Jesus Cristo, que naquele momento, ele demonstrou que naquele momento ele estava passando a confiar em Jesus Cristo totalmente. O que ele pediu a Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor Jesus, me salva, me leva para o céu, me leva para o teu reino. E como é que ele chamou Jesus? Senhor. Os judeus só chamavam de Senhor, só chamavam de Adonai, só chamavam assim a quem? A Deus. Ele reconheceu que Jesus é Deus. Tanto que ele falou: teu reino. Demonstrou toda a sua fé em Jesus Cristo como o único Salvador.
reconheceu que Jesus estava ali, não porque tinha pecado, porque Jesus não tinha pecado algum, era o próprio Deus que se fez homem, mas reconheceu que Jesus estava ali pelo pecado dele. E pediu a Jesus que o perdoasse e que o salvasse. O que Jesus respondeu para ele? Não, cara, agora não dá mais. Não dá mais. Agora é tarde demais, rapaz. Você teve toda a oportunidade durante sua vida, agora que você está para morrer. Você é um ladrão, um pecador miserável, você é um pecador que fez tudo de ruim durante toda a sua vida, e agora quer meu perdão? Que gracinha você! Foi isso que Jesus disse para ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está perdoado. Diante do arrependimento, diante da fé daquele homem, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu reconheço o seu arrependimento, eu reconheço a sua fé. Meu querido, é essa a segunda atitude. E é essa a segunda atitude que você deve tomar diante de Jesus. Olha, se Jesus perdoou aquele homem porque ele se arrependeu e confiou nele, quanto mais você. Quanto mais você. E a palavra de Deus diz que ele está ansioso, que ele quer fazer isso. Lá no livro do Apocalipse, Jesus declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Jesus quer, basta você querer também. Basta você se arrepender de seus pecados. Basta você crer de todo o coração em Jesus e pedir para Ele: Senhor Jesus, lembra-te de mim, me perdoa, me dá a salvação, me dá a vida eterna. E Ele fará isso. E Ele fará de você uma nova criatura. Jesus transforma o coração da gente, enche de paz, enche de alegria, que vem do céu, né? A caminho do céu, a nossa peregrinação aqui, nós já temos a paz, a alegria do céu, já começamos a experimentar, ter um gostinho do céu. Já começamos a vislumbrar um pouquinho do céu, com essa alegria, com essa paz que Ele coloca dentro de nós. Meu querido amigo, enquanto nós cumprimos esse mandamento da ceia do Senhor, enquanto nós relembramos a ceia do Senhor, tome essa decisão, não como a multidão, não como Pilatos, mas como aquele homem lá na cruz que reconheceu o seu pecado e colocou toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Faz isso também. Talvez você já tenha ouvido o Evangelho tantas vezes, mas você precisa tomar a sua decisão ao lado de Cristo. Talvez você tenha, quem sabe, crescido dentro da igreja, mas você precisa tomar a sua decisão ao lado de Cristo. Talvez você esteja frequentando essa igreja há muito tempo e ainda não tomou essa decisão. Frequentar a igreja não salva ninguém. Você precisa fazer a sua decisão ao lado de Cristo. Tome essa posição. Essa é a posição verdadeira. Tome essa posição em relação ao Senhor Jesus Cristo. A celebração da ceia do Senhor, Jesus chamou só os seus discípulos, não a multidão de seguidores. Então, nós batistas celebramos a ceia do Senhor assim, com quem é realmente discípulo de Cristo, com quem está realmente comprometido com Cristo, com quem realmente segue a sua palavra, com quem está realmente em plena comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja que autenticamente siga a palavra de Deus, sem tirar, nem acrescentar, nem deturpar nada. Quem realmente já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o segue dessa maneira. Então, por isso que nós convidamos outros irmãos
da mesma fé, da mesma ordem, presentes aqui entre nós a participarem da ceia do Senhor. Quem ainda não aceitou o Senhor Jesus, quem ainda não foi biblicamente batizado, quem ainda não é um discípulo comprometido do Senhor Jesus Cristo, enquanto estamos celebrando a ceia do Senhor, medite nessas coisas e tome essa decisão, não é? E brevemente você também, aceitando a Cristo, batizando-se, não é? Procurando viver como autêntico discípulo de Cristo, poderá também participar dessa celebração da ceia do Senhor. Vamos ouvir